Olá galera, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Cíntia Moiano e hoje eu vou apresentar para vocês uma videoaula sobre administração de banco de dados em MySQL. Nessa videoaula, nós vamos aprender como criar usuários, como mudar senhas e como conceder privilégios e revogar privilégios em MySQL. Então a gente vai começar com a parte de criando usuário no banco de dados no MySQL. O MySQL fornece a declaração createUser. Essa declaração é usada para que você possa criar um novo usuário em um banco de dados do servidor. A sintaxe para a criação de um usuário é a seguinte: createUser, usuário, identified by, senha. O nome do usuário, que vem logo depois da declaração createUser, deve estar no seguinte formato: username, @hostname, ambos em aspas simples. A senha deve ser especificada logo após a cláusula identified by, que significa identificar por. Ela deve estar em texto simples, pois o MySQL vai criptografá-la para você quando ele salvar o usuário. Podemos entender isso melhor com um exemplo, que a gente já tem aqui na tela. Então, vamos criar um novo usuário com o nome adminbd, que se conecta a partir do localhost, com a senha novo usuário. Então, aqui, como a gente pode ver. Então, createUser, adminbd, @localhost, identified by, novo usuário, em aspas simples. Nós podemos permitir que o usuário se conecte a partir de qualquer máquina. Para isso, usamos o símbolo %, no lugar de localhost. Então, aqui, um exemplo. Então, createUser, superadmin, %, entre aspas simples, identified by, criar user, em aspas simples também. O símbolo %, tem o mesmo efeito que o operador like. Por exemplo, para permitir que o usuário MySQL admin se conecte a partir de qualquer host, para o mysqltutorial.org, você usa o percentual % da seguinte forma. Então aqui, createUser, superadmin, entre aspas simples, %.mysqltutorial.org, identified by, entre aspas simples, secure pass 0704. Bom, galera, acabamos de mostrar como criar um usuário usando a declaração createUser. Agora nós iremos aprender a criar um novo usuário usando insert, como já temos aqui o exemplo na nossa telinha. Então, esta é uma maneira menos comum de criar um usuário. Fazendo dessa forma, precisaremos usar a função password para criptografar a senha, antes de inserir o registro do usuário na tabela. Agora vamos ver um exemplo, como já está aqui. Bem simples de como criar o usuário. Então aqui, insert into user, então aqui, host, user, password, entre parênteses, separadamente por vírgula, e aqui o values, então aqui, localhost, dbadmin, password, createUser. Assim será criado um usuário com valores passados no insert. Bom, essa foi a parte de como criar um usuário. Agora vamos seguir em frente. Bom, agora nós vamos aprender como alterar a senha de um banco de dados no MySQL. Existem 3 comandos que podem ser usados. Então, tá aqui: update, set password e grant usage. Antes de fazer a alteração da senha, é preciso definir qual usuário que você deseja mudar a senha e qual é o local que esse usuário está conectado. E também é preciso saber quais aplicações estão relacionadas ao usuário que você vai alterar a senha, porque essas aplicações poderão parar de funcionar se você fizer as mudanças sem planejamento. Então, agora nós vamos ver alguns exemplos de como mudar a senha de contas no MySQL. Então, vamos começar pelo update. Nesse exemplo, a senha será alterada para @321. O usuário adminbd que se conectar a partir do host mysqltutorial.org terá a senha alterada. Após executar a declaração update, é preciso executar o flush privilege, que irá chamar os privilégios relacionados ao usuário. Foi usada a função password para criptografar o texto da senha. Então, aqui no exemplo, use MySQL, update user, set password igual password, dentro de parênteses, dentro de aspas simples, @321. Where user igual adminbd, dentro de aspas simples, end host igual mysqltutorial.org, dentro de aspas simples também. Flush privilege. Então, agora nós vamos passar para o set password. No comando set password, a instrução que informa o usuário e o host deve obedecer ao seguinte formato. Então, essa sintaxe:
set password for usuário @host, ambos em aspas simples, igual a password, dentro de parênteses, dentro de aspas simples, secret 1970. Para conseguir alterar a senha de outras contas, você deve ter pelo menos o privilégio update. E para chamar esses privilégios, você deverá executar o comando flush privilege. Então, como está aqui no exemplo aqui embaixo. Então, set password for aluno @mysqltutorial.org, ambos em aspas simples, igual a password, dentro de parênteses, dentro de aspas simples, abcd, 0. Então, outra forma de alterar senhas é utilizando a instrução grant usage. Com a declaração grant usage, você vai usar a cláusula identified by, que significa identificar por, para especificar a nova senha, que agora vai estar na forma de um texto simples e não criptografado, como é o caso do comando update. Então, vamos por exemplo do grant usage. O código aqui na nossa frente, ele vai alterar a senha do usuário MySQL aluno, que está conectado através da porta mysqltutorial.org, para MySQL 123. Então aqui, grant usage on to mysql @mysqltutorial.org, ambos em aspas simples, identified by, identificar por, MySQL 123. Então, galera, esses foram alguns exemplos básicos de como modificar a senha de uma conta no banco de dados MySQL, usando os 3 tipos de comandos: update, set password e grant usage. Então, vamos prosseguir com a nossa aula. Agora nós vamos entrar na parte de conceder privilégios em MySQL. O MySQL implementa um sistema que faz um controle de acesso e privilégios sofisticado, criando regras que permitem o acesso do cliente com algumas operações e prevenir que usuários não autorizados façam o acesso ao sistema do banco de dados. Esse controle de acesso feito no MySQL tem 2 fases quando um cliente se conecta ao servidor. São essas 2: verificação connection e pedido de verificação. Na verificação connection, quando um cliente se conecta no banco de dados MySQL, é necessário que ele tenha um nome de usuário e senha que sejam válidos. Também é necessário que o equipamento que o cliente se conecta precisa combinar com o host na tabela concessão do MySQL. Já no pedido de verificação, quando a conexão é bem sucedida, para cada declaração feita pelo cliente, o MySQL verifica se o cliente possui privilégios suficientes para executar a afirmação. O MySQL banco de dados contém 5 tabelas de permissões principais: usuário, DB, table priv, columns priv e prox priv. Muitas vezes podemos manipular essas tabelas indiretamente através de declarações como grant e revoke. O MySQL faz uso dessas tabelas para controlar os privilégios do servidor de bancos de dados. Então, agora nós vamos para grant, uma sintaxe de instrução. Então, o MySQL usa o comando grant para fazer uma declaração que lhe permite conceder privilégios de acesso a contas de bancos de dados. E a sua sintaxe é essa aqui que está aqui na nossa frente. Então, agora a gente vai examinar a instrução grant MySQL com maiores detalhes. Então, aqui. Então, os privilégios. Indica os privilégios que você atribui à conta. Você pode conceder vários privilégios usando um único grant na declaração. Os privilégios são separados por vírgulas. No column list, especifica as colunas em que se aplica um privilégio. As colunas são separadas por vírgulas e listadas entre parênteses. Este comando é opcional. Então, privilege level especifica o nível em que se aplicam os privilégios. Conta especifica a qual conta está sendo concedidos os privilégios. E password especifica a senha para atribuir a conta. Se a conta existe, a declaração grant substitui a senha antiga por uma nova. Muitas vezes, usam a declaração do MySQL grant em um conjunto com a instrução create user. Você usa a declaração create user para criar uma nova conta de usuário em primeiro lugar, e em seguida usa a declaração grant para conceder privilégios para a conta criada. Agora vamos para exemplos de permissões do MySQL. Então vamos praticar alguns exemplos de como usar a declaração grant no MySQL, para ter uma melhor compreensão. Então é possível criar uma conta super que permite você fazer qualquer coisa, incluindo as possibilidades de conceder privilégios e outros usuários, seguindo essas seguintes afirmações. Então aqui, create user,
super dentro de aspas simples, arroba localhost dentro de aspas simples também, identified by dentro de aspas simples, security pass 1. Lembrando que identified by significa identificar por. Grant all on to dentro de aspas simples, super arroba dentro de aspas simples, localhost which grant up to. A cláusula on significa pegar todos os bancos de dados e todos os objetos nos bancos de dados. A única limitação do usuário super é que ele só pode conectar-se ao servidor do banco de dados a partir do localhost, fazendo com que o servidor do MySQL permaneça seguro. Para se criar um usuário que tenha todo acesso ao banco de dados a partir de qualquer máquina, sem nenhuma restrição, temos a seguinte sintaxe. Então aqui, create user, dentro de aspas simples, super 2, arroba %, identified by, dentro de aspas simples, secure pass 2. Grant all classic models, ponto to, dentro de aspas simples, super 2, arroba, dentro de aspas simples, %, which grant option. Você pode dar vários privilégios usando um único grant. Por exemplo, você pode criar um usuário que possa executar as declarações select, insert e update, usando a seguinte sintaxe. Então, create user, dentro de aspas simples, rfc, arroba, dentro de aspas simples, %, identified by, identificar por, dentro de aspas simples, secure pass 3. Grant, select, update, delete, on classic models, ponto to, dentro de aspas simples, rfc, arroba, %. A seguir é mostrado alguns privilégios que são disponíveis no MySQL. Então, aqui tá os privilégios, aqui a descrição de cada um. Então, aqui o alter, o create user, create view, delete, drop, event, grant option, index, insert, look tables, process, select, trigger e update. Então, você pode dar uma olhadinha tranquilamente. Então, em cada privilégio e na sua descrição. Bom, essa foi a nossa parte sobre privilégios no MySQL. Bom, agora nós vamos para a parte de revogar privilégios em MySQL. Então, suponha que decidimos remover o privilégio de utilizar o select dado a else. Para fazer isso, precisamos do comando revoke. Ainda se lembra do nosso simples comando grant? Então, a sintaxe para revoke é quase idêntica. Ao invés de utilizar a palavra grant, utiliza-se revoke. E ao invés de utilizar to, utiliza-se from. Como está aqui. Revoke select on, -info. From else. Então aqui, revogamos o privilégio de um usuário ao invés de concedê-lo. E estamos removendo o privilégio para o select. Você pode revogar parte do privilégio como o with grant option, mas deixar o privilégio intacto. Neste exemplo, Feliz e Soneca ainda poderão utilizar o delete nas tabelas da tabela tarefas, mas não poderão dar mais a ninguém o mesmo privilégio. Então aqui, revoke grant option on delete tarefas. Delete on tarefas. From Feliz e Soneca. Estamos revogando apenas o privilégio grant option. E aqui embaixo, os usuários Feliz e Soneca ainda poderão utilizar o delete, mas não poderão conceder a ninguém mais esse privilégio. Então, agora revogando com uma grant option usada. Então, considere o seguinte cenário. O usuário raiz deu a Soneca o privilégio do delete com grant option na tabela tarefas. Depois, Soneca deu a Tim estes mesmos privilégios também. Então aqui, dá delete para tarefas com grant option. De Soneca para raiz, dá delete para tarefas. Suponha que o usuário raiz mude de ideia e tire o privilégio de Soneca. Ele também será removido de Atim, muito embora ele não tenha revogado de Soneca. Muito embora ele tenha só revogado de Soneca. Ou seja, raiz quis tirar de Soneca, mas consequentemente ele vai tirar de Atim. Então aqui, revoga delete de tarefas com grant option de Soneca. E Soneca não faz nada, mas Atim perde esses privilégios também. Um efeito colateral do comando revoca foi que a Tim também perdeu seu privilégio, como está aqui no exemplo. Há duas palavras-chave que você pode usar que permitirá que o controle que quer que aconteça quando estiver revogando. Então, agora a gente vai entrar na parte de revogando com mais precisão. Cascade Restrict.
Há duas maneiras de revogar privilégios e assegurar-se que não estará afetando mais usuários do que queira. Você pode utilizar as palavras-chave Cascade e Restrict para direcionar quem mantém e quem perde os privilégios de forma mais precisa. Então, primeiro nós vamos com o Cascade, que remove o privilégio do usuário que você indicou, neste caso, de soneca. Da mesma forma que ninguém mais além daquele usuário deu permissão. Então aqui, revoke delete on tarefas from soneca Cascade. Então aqui, revoga delete de tarefas com green option para soneca. Soneca não fez nada, mas a team perde o privilégio também. Então aqui, Cascade. Quer dizer que revoke afetará qualquer um na cadeia, bem como o alvo original. O alvo original é o soneca. Agora, utilizando o restrict, quando quiser remover um privilégio de um usuário, que retornará um erro se o usuário tiver concedido o privilégio a alguém. Então aqui, revoke delete on tarefas from Sonecta Restrict. Então aqui, de raiz para soneca. Tenta revogar delete de tarefas com green option com soneca. De soneca para team, mas falha, porque a team também será afetado. Se mais alguém for afetado utilizando restrict, em seu comando revoke, retornará um erro. Ambos retêm privilégios e raiz recebe um erro. Ela é impedida de fazer alteração e obtém um erro porque isso também terá um efeito em a team. Bom, essa foi a nossa videoaula sobre administração no banco de dados. Meu grupo é a Sara Júlia, a Aline Cavalcante e a Cássia Matos. Eu sou a Cintia Moiano. Apresentei para vocês mais essa aula de administração no banco de dados. E nós somos alunos da UTFPR. E é isso, pessoal. Até uma próxima!